Patrício Pitbull no UFC, segundo ele próprio, se as coisas com o Bellator começarem a ficar complicadas, principalmente com a organização sendo vendida para uma outra, ele vê com bons olhos, meu amigo Tanuri, uma ida à maior organização de MMA do mundo. Patrício Pitbull falou isso lá para o MMA Fighting. Olha só, tenho 36 anos, sou o maior recordista da organização que amo. Parece que o Bellator será englobado por outra. Cumprirei meu acordo e verei o que terá de proposta na mesa. Mas acho que minha carreira merece uma ida ao UFC. Ainda mais sabendo que se eu sair como campeão do Bellator, PFL, a gente fica perto de fazer uma grande luta. Não descarto e vejo com bons olhos. Acho que agora é o momento, é o único momento. Não queria me despedir dessa maneira do Bellator, mas eu entendo o momento. São organizações milionárias que estão conversando, não é rumor, é verdade. Existe a negociação e acredito que está próximo de ser fechado. Os rumores são fortes de que já foi vendido. Léo, vamos por parte. Aqui eu acho que está iminente o anúncio da compra da PFL a respeito do Bellator. O próprio Patrício falou isso, e o Patrício é, de fato, o maior nome da história do Bellator. Então, ele sabe o que está acontecendo ali internamente. E a ida do Patrício Pitbull ao UFC, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Ele mesmo brincou com isso. Agora é o momento. Não, agora é o único momento. E é mesmo, porque se não for agora, não vai ser nunca mais. Ele já tem 36 anos. Eu até lamento que isso esteja ficando mais sério nessa altura do campeonato. Porque o Patrício Pitbull, infelizmente, para o lutador que é, poxa, perdeu ali uma luta no Rising que eu não gostei pro legado dele. Eu acho que não combinou aquela derrota pro legado do Patrício Pitbull. Então ele vai pro UFC não tão em alta como ele sempre esteve no Bellator. Vai ser um reforço mítico pro UFC, com certeza. Porém, a moral dele já não é mais tão elevada. Aquele status de ser um cara intocável começou a diminuir um pouco por conta dessas aventuras do Patrício Pitbull, que gosta de lutar. Por isso que ele se coloca em risco. Foi assim quando ele aceitou esse desafio de descer e enfrentar o Sérgio Pettis para tentar ser campeão de uma outra categoria, e quando ele lutou de forma rápida ainda, sem o devido tempo de recuperação, lá no Japão, contra um cara desconhecido, e perdeu. Então, eu lamento que esteja, nesse momento, a negociação para ir o Patrício lá para o UFC. Mas que eu gostaria de ver o Patrício no UFC, gostaria. E ele foi feliz, cara, quando ele falou que a carreira dele merece uma ida para o UFC. É verdade. O UFC é o lar dos melhores lutadores do esporte. É o que dizem. E você vai negar? Então, o Patrício Pitbull, sim, tem que estar lá. Não é que ele vai ter uma carreira duradoura, ele sabe que não vai ter. Mas, ao menos uma, duas, três lutas, eu acho que ele, sim, merece fazer. Agora, é um cara que já criticou muito forte o Dana White. Então, eu estou até curioso para ver como é que vai ser essa negociação. Mas eu torço para que dê certo e que o Patrício Pitbull vá, sim, para o UFC, nem que por pouco tempo, Léo. No momento que for concretizado que o Bellator vai se juntar a uma outra organização, muito possivelmente a PFL, aí sim eu acho que ele vai pensar, né, numa situação que ele vai querer se ver livre, né, de poder ver o que ele mais quer, e aí uma ida para o UFC não faria nenhum mal. Eu só vejo com um outro olhar aqui sobre ele indo para o UFC, nessas condições atuais. Vindo aí de 2 derrotas, ter a chance de ser campeão de uma outra categoria, é o campeão do peso pena, mas eu não acho que está tão abaixo da onda quanto, por exemplo, o Michael Chandler quando chegou no UFC. E o UFC recebeu de tapete vermelho o Michael Chandler sendo lutador reserva logo na possível primeira luta dele. Na seguinte, né, ele estreou, nocauteou e já disputou o cinturão em seguida com o Charles do Bronx. Se o Chandler, que já tinha perdido o cinturão, perdeu inclusive pro próprio Pitbull, se ele chega, o Pitbull chega com essa moral que ele tem, aos moldes, vamos dizer assim, num tapete vermelho que o Chandler chegou, cara, eu acho que vai ter ainda mais condecoração aqui para eles já chegar com tudo dentro do UFC, mesmo talvez não vivendo talvez o melhor momento da carreira. Eu sinceramente eu não vejo muito dessa forma, mas eu concordo que, né, foram situações que ele pegou ali para salvar o Bellator naquele momento e a organização fica nessa. Vou relembrar aqui, o Bellator só tem mais 3 eventos marcados para esse ano, até agora. Isso que ficou praticamente mais de 2 meses sem marcar nenhum evento. E só marcou porque é um Bellator 300, que é uma edição especial com quase disputa de cinturão, marcou aí o Bellator 301 para novembro e cessou. E essa semana teremos aí o Bellator 299 lá em Dublin, que já está marcado desde fevereiro desse ano. Ou seja, são muito poucos eventos para a dita segunda maior organização do mundo. Esses eventos a conta gotas, tá com muita cara que, né, alguma coisa tá diferente nesse momento.
Seja questão de venda ou alguma outra situação que eles mudaram de estratégia de casar a luta, porque tá muito estranho, complicado. Então o Pitbull tá percebendo isso ali, talvez conversando com pessoas lá dentro. Ele é um cara muito instruído, um cara que sabe tudo que acontece lá dentro do Bellator, o maior nome da organização. Ele sabe o que está acontecendo lá dentro, essa história de ser boato ou não. Muito provavelmente tem alguma coisa ali acontecendo sim. E aí, se realmente o Bellator for vendido, o caminho dele tá aberto para o UFC, cara. Eu acho que não vai ter nenhum empecilho para ele chegar no UFC, assinar, conversar com o Dana White. Eu duvido que o Dana White não queira pegar um cara do calibre como o Patrício Pitbull, cara. O cara que conquistou tudo dentro do Bellator, o cara foi campeão de 2 categorias, tentou uma terceira categoria, é um cara veterano, um cara que tá pronto pra porrada. Qualquer tipo de luta dentro do UFC, mesmo que seja alguma desvantagem para ele, talvez ele não entre como favorito, mas qualquer luta dessa vai chamar muita atenção do público, todo mundo queria ver um cara tão campeoníssimo do Bellator como o Pitbull no UFC, enfrentando os maiores nomes ali da categoria do peso pena, pelo menos. Eu acho que seria uma grandíssima aquisição, mesmo ele aos 36 anos, tentando fazer essa mudança, e lembrando que ele fez cirurgia recentemente também, vai ficar um bom tempo de molho. Eu tô assim, se realmente ele assinar, acontecer tudo isso que tá acontecendo com o Bellator aí, realmente, de ser vendido, se caso ele vá para o UFC, eu acho que seria uma grande aquisição. E é maneiro isso, né? Porque você vê até uma tristeza do Patrício Pitbull vendo a situação do Bellator. Ele ama essa organização mesmo. Então, é um cara que mostra o profissionalismo e a seriedade dele. Dana White só tem a ganhar, porque é um profissional diferente e muito dedicado. E aí, pessoal, o que vocês esperam do Patrício Pitbull no UFC? Vai ou não vai? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição.